Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias capítulo 4. Eu entendo que o ambiente não está totalmente refrigerado, como de costume. Nós estamos com alguma dificuldade em 2 ar-condicionados, mas já está sendo providenciado a manutenção para o dia de amanhã. Já foi começado, inclusive, sexta-feira, mas não foi concluído. Então, além do calor que pode gerar inquietação, também o próprio dia, por ser um dia festivo, tem uma tendência a nos deixar inquietos. Mas eu quero apelar para os irmãos, para que nós possamos nos concentrar naquilo pelo qual nós viemos, aprender um pouco mais de Deus, adorar a Deus e desenvolver a comunhão uns com os outros. Então, eu peço encarecidamente aos irmãos que tomem os seus assentos, se acomodem, para que nós possamos, então, estudar o texto sagrado. Como mencionei, nós vamos estudar o livro de Neemias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Se você puder acompanhar, eu agradeço. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 adiante. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já os carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram: porém os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, despune e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra,
e a outra metade empunhava-lhe lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificávamos. O que tocava a trombeta estava junto a mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e a metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Palavra do Senhor. Amém? Um pensador já disse uma coisa muito interessante. Dizia assim ele: quem vai só vai mais rápido, mas quem vai com a sua família vai mais longe. Para pensar, você prefere ir mais rápido ou você prefere ir mais longe? Diante disto, nós vamos tratar sobre o seguinte tema: como ter uma família vencedora. O ano que foi escrito o livro de Neemias foi 430 a 400 antes de Cristo. E observe que desde o Éden já havia, através dos profetas, através dos cronistas, através dos homens de Deus, já havia uma preocupação sine qua non a respeito da importância da família. Eu e você, na atualidade, precisamos resgatar os marcos antigos para entendermos a importância da qual Deus fez a família e o qual nós fazemos parte. Deus pensou a família, mas antes Ele, ao nos pensar como família, Ele pensou também em sociedades instituídas. E a partir da família vai nascer as demais instituições. E essas instituições, elas serão instituições fortes, elas serão instituições morais, e elas serão instituições totalmente abençoadoras a partir da sua origem, que é a família. Se nós tivermos pessoas em casa, se nós tivermos homens e mulheres que são pessoas moralmente perfeitas, pessoas moralmente ajustadas, emocionalmente ajustadas, nós teremos instituições, consequentemente, menos corruptas e bem ajustadas. Por exemplo, alguém emocionalmente ruim, ou doente, ou enfermo, ela não vai desenvolver bem a sua tarefa profissional. E todos os seus medos, os seus fantasmas, os seus demônios, ela vai despejar nos seus futuros clientes, pacientes ou os atendentes que vão estar nos seus setores de trabalho. Então é importante nós entendermos que nós fomos pensados por Deus. Diante daí, eu quero tratar para vocês sobre o tema família, como ter uma família vencedora. Neemias, o nome Neemias significa aquele que conforta ou simplesmente aquele que é confortado. Diante disso, irmãos, observe que Neemias, ele não tinha uma profissão desprezível. Ele não atendia simplesmente, ele não era um vaqueiro, ele não era um colhedor de sicômoro como Amós, ele era o copeiro do rei. Para ser o copeiro do rei, você lembra quando Daniel e os seus 3 companheiros ou amigos foram tratados e treinados para serem copeiro do rei? Precisava aprender a falar a língua,
precisava estar fisicamente bem e precisava ter uma sabedoria ou uma intelectualidade acima, ou uma inteligência acima da média. Eles não só eram homens que estavam no plano de Deus para interferir na toda a conjectura lá da Babilônia, como também eles foram preparados por Deus para mudar aquela realidade. Observe que Neemias, como copeiro do rei, ele tinha acesso à presença do rei, ele tinha acesso à presença da rainha, e ele era um homem de boa aparência, um homem do alto nível. E interessante também é que Neemias, ele abre mão desse seu privilégio, ele abre mão dessa sua conduta, dessa sua condição, para fazer uma coisa que há 140 anos estava desprezado, que era a cidade de Jerusalém. Quando Jerusalém, todos os judeus foram levados cativo para a Babilônia, os muros foram queimados, tudo foram levado em despojo, e a cidade foi queimada. Nós lembramos disso. Observe, e diante disso nós percebemos que passou 140 anos, até chegar Neemias, e Neemias dizer assim: isso me inquieta. A cidade dos meus pais, a cidade santa, a cidade de Jerusalém, a amada cidade, ou a cidade do grande rei, está em destroços. Ele fala com o rei e pede permissão para ir reconstruir. O rei autoriza, sabendo ele que corria um grande risco, porque nenhum súdito poderia chegar na frente do rei com um semblante triste, choroso, amargo. Ao servir ao rei e à rainha, o rei pergunta para ele o que é que estava acontecendo. Ele então fala, e o rei autoriza ele aí à cidade dos seus pais. A partir daí entra o tema que eu quero tratar com vocês, para que vocês conheçam toda essa história, para que você possa ver o que Deus quer fazer em mim, o que Deus quer fazer em você, o que Deus quer fazer em nós e o que Deus quer fazer através de nós como família. Observe que do capítulo 4, do versículo 1, nós temos o que eu e você, nós podemos ver do versículo 1 ao versículo 3, depois do versículo 8 e versículo 11. Então, por favor, você que está com a Bíblia aberta, abra para mim, um irmão vai abrir para mim no versículo 8 e outro irmão ou irmã no versículo 11. Nós estamos vendo Neemias capítulo 4, versículo 8 e versículo 11. Separa aí e observe, eu vou ler 4, 1 a 3. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Eu li versículo 1, 2, 3. Agora o versículo 8, o versículo 11. Por favor. Pode ler o versículo 8. Perdão, agora o versículo 11. Palavra do Senhor. Observe, eu e você, primeiro ponto que eu quero destacar dentro desse tema, como ter uma família vencedora ou como ser uma família vencedora, a primeira coisa que eu e você precisamos saber é descobrir os possíveis inimigos da nossa família, os possíveis inimigos da nossa casa. Observe,
Sambalá, o amonita, e Tobias e toda aquela corja de samaritanos estavam querendo manter a destruição de Jerusalém. Não queria que a cidade fosse reconstruída e não queria que os montes fossem reerguidos. Então observe, você sabe quem são os inimigos da sua casa? Você sabe, isso é pergunta retórica, para você refletir. Você sabe quais são os inimigos que querem filtrar-se na sua casa, na sua residência? Você consegue distinguir quais são os inimigos virtuais ou reais da sua casa, da sua família? Aqueles que querem fragilizar o seu relacionamento com o esposo e a esposa, e o seu relacionamento com a esposa e a esposa. Você consegue perceber que o inimigo realmente, conforme diz Mateus, conforme diz João, ele está vindo para roubar, matar e destruir. Você consegue perceber que os seus filhos estão correndo um grande risco. Você consegue perceber que sua família está sendo fragilizada pelos meios de comunicação, ou pela literatura que estão lendo, ou pelas companhias, ou pelas vestes que estão vestindo, ou pelas pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Você consegue perceber os seus inimigos, ou os inimigos da sua casa? Não é difícil perceber esses inimigos. Eu e você precisamos buscar em Deus como perceber, como ver os possíveis inimigos de nossas famílias. As companhias. Eu não frequento salão de beleza, mas dizem que... Nem você, né? Mas, porque não, você não precisa. Mas dizem que salão de beleza é uma central de fofoca e de conversas de todos os tipos. E talvez esse ambiente e tantos outros ambientes venham a fragilizar-nos em relação às nossas famílias. Eu já ouvi gente saindo do salão dizendo assim, bota um par de chifre nele mesmo. Olha só. Então observe que eu e você, a exemplo de Neemias, nós precisamos ter sabedoria para distinguir, perceber os possíveis inimigos da nossa casa. Há uma segunda lição que eu quero deixar para vocês, que está no versículo 4 e 5 e o versículo 9. Ao descobrirmos os nossos inimigos, nós precisamos estar atento em oração. A oração, irmãos, é a arma maior que nós temos. Nós precisamos cobrir os nossos entes queridos e sermos cobertos com a oração. Com a oração, irmãos, ou aquele que ora, nós conseguiremos sensibilizar o coração de Deus e trazer a ajuda de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus e os cuidados de Deus sobre a nossa casa. Uma casa desprovida de oração é uma casa com o teto aberto para toda sorte de coisas ruins que o diabo possa proporcionar àquela casa. Se você não tem orado pelo seu esposo, se você não tem orado pela sua esposa, se você não tem orado pela sua casa, se você não tem orado pelos seus filhos, mas pastor, eles já casaram, mas continuam sendo seus filhos. Ou não? Quando casa deixa de ser filho? Quando casa deixa de ser filha? Não, eles precisam da cobertura espiritual nossa, principalmente se eles não têm a prática da oração, principalmente se eles não têm a prática devocional, principalmente se esses nossos filhos ainda são imaturos na fé. Por isso eu peço que você leia conosco os versículos 4 e 5, porque o segundo ponto da nossa fala é: não deixe de orar por sua casa. Versículo 4, por favor. Observe, você acha que o diabo fica feliz com o edificar da sua família? Quando você
sai com seu filho, sua esposa ou esposo para vir à igreja, você acha que o diabo está feliz? Se o diabo puder cirandar com você nesse percurso, casa até a igreja, ele vai cirandar. Se você abrir qualquer canal ou qualquer possibilidade de uma discussão, o diabo vai cair matando. Quantas vezes, ao sair de casa, às vezes o marido se apressa e sai, diz: mulher, já estou no carro, e cadê as crianças? Não, já vai, a mulher tem que tomar banho, tem que se arrumar, tem que arrumar as crianças, o marido só arruma ele mesmo, né? Aí ele já vem discutindo: eu vou chegar tarde na igreja, e eu tenho que dirigir o culto hoje, eu vou fazer qualquer outra coisa, e já vai abrindo um canal de uma possível discussão, uma possível contenda e mal-estar. Agora, uma coisa nos chama atenção nesse texto. Não sei se você já ouviu falar sobre a oração imprecatória. Se não, vai aprender agora. A oração imprecatória é essa oração que Neemias faz. É uma oração que Davi nos ensinou nos Salmos, o qual nós temos salmos imprecatórios. O que é salmo imprecatório? É orar a Deus para que Ele destrua, olha só, destrua, literalmente, os seus inimigos. Observe que o salmo imprecatório é pedir a destruição da pessoa, ou da casa, ou da cidade, pedir a morte, pedir que tudo seja destruído, leve em despojo, e que o dia da ira do Senhor não seja arriscado diante dessas pessoas, ou famílias, ou casas. Então observe novamente o que diz esse versículo, porque é a expressão do salmo imprecatório: orar pela morte e destruição do inimigo. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e façam que sejam despojo numa terra de cativeiro. Olha só, eles tinham saído do cativeiro, estavam no cativeiro babilônico, agora eles desejam o mesmo para os seus inimigos. Agora o versículo seguinte: não lhes encubras a iniquidade. Nós aprendemos nas nossas orações: Senhor, perdoa o meu pecado ou a nossa iniquidade. Nós temos pedido isso para nós, né? Agora o salmista, o profeta Neemias, ou o governador, ele está dizendo assim: olha, caia, não lhes encubra a iniquidade e não risque de diante de ti o seu pecado. Olha, se o pecado não for confessado e ele não for perdoado, a pessoa está em uma situação difícil. Só o pecado confessado é que pode alcançar perdão. E Neemias está orando assim, ó: e não risque de diante de ti o seu pecado, pois provocaram a ira na presença dos que edificavam. Ou seja, a nós, Senhor, eles estão confrontando. A nós, Senhor, que somos o teu povo, que queremos reconstruir a cidade santa, a cidade do grande Deus, nós que queremos reconstruir os muros, estamos sendo como que desprezados, Senhor. E eles fazem essa oração chamada oração imprecatória, orando, pedindo a destruição dos seus próprios inimigos. Davi já faz isso aí, no mínimo temos 7 salmos que Davi faz esse tipo de oração. Mas tem uma terceira verdade que eu quero mostrar para vocês de como ter uma família vencedora. Está no versículo 6. Veja aí o versículo 6. Vamos ler todos juntos, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Terceira lição: entendendo que a metade não é o todo. Terceira lição: entendendo que a metade não é o todo. Muito bom. Assim edificamos o muro. Se o texto parasse ali, todos nós entenderíamos, nem precisava ter uma interpretação. Assim edificamos o muro, ou seja, nós iríamos entender que o muro estava levantado da base até em cima. Mas o texto não para assim: assim edificamos o muro. Ele diz: assim edificamos o muro e todo o muro se fechou. Ou seja, ele se fechou em toda a cidade, mas não tinha altura. Por isso ele diz: até a metade da sua altura. Se eles pensaram um muro de 3 metros, estava 1,5 metro.
Então ele diz, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Agora observe, a metade não é o todo. Eu e você temos nos esmerado, temos nos desgastado, temos orado, temos buscado, mas ainda aquele marido não se converteu, aquela esposa não se converteu, ainda aquele filho ou filha não se converteu. E você parece que acha que já está satisfeito porque você orou a semana toda, orou um dia sim, 8 não, e acha que fazendo a coisa pela metade a coisa está pronta. Não está pronta. Eu já falei para vocês aqui nas minhas primeiras vindas aqui no ano de dezembro de 2023, quando começamos a chegar, sobre a história de uma senhora da nossa ex-igreja lá em Campo Grande. Ela orou 45 anos pela conversão do seu marido. Quem lembra dessa história que eu contei? 45 anos. Observe se ela tivesse orado 10 anos. A coisa já está pela metade, então já está bem feita e agora é com Deus. Ela não orou 10 anos, ela não orou 20, ela não orou 30, ela orou 45 anos pela conversão do seu marido. Ele se converteu nos seus braços. No dia da sua conversão foi o dia da sua morte. Entenda, irmãos, enquanto nós não subirmos toda a proteção da nossa casa, o muro não está pronto. Não podemos desistir. Observe que o texto fala claramente, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. A metade não é o todo. Você então se apega ao texto lá de Provérbios que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Aí você diz, mas pastor, é isso que eu tenho feito, eu tenho trazido a criança, meu menino, minha menina na escola dominical, ou trazia. Que bom, muito bem, nada mais do que nossa obrigação. Mas hoje estão fora da igreja. Estão fora da igreja. Como era o seu testemunho? Como era o palavreado dentro de casa? Como era o tratamento e o desenvolver a disciplina para com o menino? Como era? Então você acha que só trazer um menino e colocar na mão da Teresa resolve? Trazer um menino e deixar na mão da Lígia resolve? Não, isso é a coisa pela metade. Aqui precisa ser a continuidade, ou em casa ser a continuidade do que se vê aqui. A coisa não está pronta. Eu e você precisamos de forma incansavelmente educar, insistir, orar, disciplinar e andar com os nossos filhos. Eu e você, nós sabemos quantos filhos de pastores estão nos presídios. Outro dia eu trouxe esse percentual. Quantas pessoas que eram membros de igreja hoje estão nos presídios? Essa semana eu fui pregar na fábrica de confecção aqui em Soteco, fábrica de confecção de materiais hospitalares. O dono da fábrica me chamou e disse assim: pastor, tantos porcentos aqui são presidiários, não é ex-presidiário, não, presidiários. Só que desses presidiários que estão aqui, 90% eram da igreja. 90% era da igreja. Preocupante, não? Preocupante. Então observe, o próprio Paulo Freire já disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eduque as crianças e não precisarás castigar os filhos ou os homens, quando os nossos filhos tornarem-se homens. Eduque. A educação não tem limite. Nós não podemos simplesmente dar pinceladas da educação, principalmente de quando se trata de Bíblia. Nossos filhos, nossas heranças. Vamos avançando um pouco mais. Chegamos então na quarta lição, versículo 10 e versículo 12. Vamos ver versículo 10 e versículo 12. Todos, por favor. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os encontros são muitos, de maneira que não podemos edificar. 12.
quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Quarta lição: não desanime. Não desanime. Quem está desanimado, irmãos, costuma desanimar a outros. Quem está triste costuma trazer tristeza para outros. Quem está ferido costuma ferir a outros. Quem está magoado costuma magoar a outros, porque perde a sensibilidade. E o texto é muito claro que nesse texto, no versículo 10, diz assim, observe: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Talvez alguém tenha dito para você: olha, eu conheço o seu esposo, eu convivi com ele na escola, na faculdade, desde garoto, eu conheço fulana desde menina. Não tem jeito, a família dela era assim, olha, quase todo mundo na família dela já divorciou, aquele menino também não sei. Aí começa, aí você diz: ih, rapaz. Você diz: pois é. Aí começa a lhe desanimar, dizer assim: olha, família é feito trocar de roupa. Você tem uma hoje e amanhã você tem outra. E você diz: não, eu não acho que é assim. E se a pessoa for convincente, for argumentativa e for ousada, ela vai fazer de tudo para tentar te convencer de que realmente família é como trocar de roupa. Ah, rapaz, deixa esse cara mesmo, procura outra pessoa. Sai do estado, sai da cidade, sai do país, reconstrói tua vida. Tu tem teu salário, tu tem tua profissão. E você fica pensando assim: cara, e eu amargando a vida com esse sujeito. Não desanime. Não desanime. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Observe que mesmo que alguém entre nós, diz o texto, versículo 10, observe: então disse Judá. Judá estava lá com Neemias. Ainda que alguns dentre nós tenham um conceito pervertido, contrário ao das Sagradas Escrituras, você diz: não, isso não é de Deus. Não, isso não é de Deus. Não, mas você não pode ficar amargando essa vida, você não pode. Não. Não desanime. Todo crescimento, alguém já disse isso assim: todo crescimento será no vale. Ou seja, é nas dificuldades que nós crescemos, que nós avançamos. Aí você diz para mim: então, pastor, eu vou viver amargando a vida para o resto da vida? Não, não vai viver para o resto da vida. Se você acha que seu esposo é um peso, ou a esposa acha que o marido é um peso e ele não é cristão, você faz a seguinte oração: Senhor, prepara e leva. Aí ele vai para o céu. Ou você ora por ela: Senhor, prepara ela e leva. Mas não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Eu ouvi uma reportagem essa semana, a mulher dizendo o seguinte: realmente meu filho, ele é um viciado, ele é um bandido, ele é isso, ele é aquilo, ele está preso lá em Xuri, mas ele é o meu filho. Todo final de semana eu vou lá vê-lo. Eu me honro disso? Não estou honrada por isso. Mas todos os finais de semana que eu chego lá, eu falo para ele sobre Deus, falo para ele sobre bons costumes e disse para ele: filho, eu te falei, aquelas companhias corrompem os bons costumes, filho. E ele diz para mim: mãe, não vejo a hora de sair daqui e recomeçar a minha vida. Então não desanime, todo crescimento será no vale. Numa certa ocasião, uma pessoa teve um sonho, uma visão. E nessa visão, essa pessoa ouviu, segundo ela, ouviu Deus dizer assim: empurra esta rocha. E ele não sabia que rocha. Empurra essa rocha. E ao sair de casa, ele percebeu que na frente da sua casa tinha uma pedra. E ele
disse, então deve ser essa rocha que eu tenho que empurrar. E ele começou a limpar na lateral da rocha e começou a empurrar para afastar, para abrir mais espaço para a sua casa. Empurrou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e cansadérrimo, ele disse, Senhor, não quero mais ouvir tua voz, porque o Senhor falou para mim, empurra essa rocha, e 5 anos que eu estou empurrando essa rocha, e ela nem se move, cansei, Senhor. Ele disse, mas você olha no espelho. Quando ele olhou no espelho, está o braço, parecia um halterofilista, parecia Eliseu, bração, estava forte, robusto. Está ruim? Ele disse, aí Deus falou para ele, filho, nem tudo que você quer você consegue, mas eu tenho uma direção melhor para você. Eu tenho uma direção melhor para você. Às vezes nós não conseguimos mover a rocha, mas Deus faz algo melhor do que mover a rocha. Mas tem uma outra lição. Eu tenho umas 2 lições, na verdade mais 3 lições, mas antes de continuar eu quero 5 minutos, eu acho que talvez seja pouco, mas suficiente. 5 minutos para nós orarmos. Você vai orar pela pessoa do lado, com a pessoa do lado. Talvez a pessoa do lado você faz tempo que não vê, talvez nem conheça bem. Então eu queria que você juntasse a uma outra pessoa, seja filho, seja filha, seja pai, mãe, seja esposo, seja namorado. Então eu queria que você agora tirasse um tempinho e vamos orar. Tá certo? Feche os seus olhos, ore pela sua casa, ore pela sua família. Isso, em nome de Jesus. Vamos investir 2 minutinhos em oração. Isso, o tempo é seu agora, pode orar. Isso. Oh, glória. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Abençoa nossas famílias, Senhor. Abençoa nossos casamentos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, ó Deus, que tem nos acompanhado dia após dia. Muito obrigado, Deus, pelo teu imenso amor. Nós não podemos, ó Pai, mensurar tão grande amor, tão grande sacrifício, ó Deus, que o Senhor fez por cada um de nós. Receba, Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso cuidador, o nosso fortalecedor, Pai. Agora, Deus, nós pedimos, nós colocamos diante do Senhor, cada família aqui da Igreja Presbiteriana da Glória, Pai. Nós colocamos diante do teu altar, para que o Senhor derrame a tua graça abundante sobre a vida de cada uma delas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor fortaleça os casamentos, as uniões. Ó Deus, que o Senhor abençoe os filhos, os planos, os projetos.
Ó Deus, que nenhum deles se percam. Ó Deus, abençoe as nossas famílias, fortaleça as nossas famílias, ó Pai. Que nós possamos andar segundo a Tua vontade, honrando, glorificando o Teu santo nome, através das nossas atitudes, ó Pai. Que as pessoas possam ver em nós a presença do Teu Filho Jesus, o reflexo do amor, da paciência, da bondade do Teu Filho, ó Pai. Nos ajude, porque nós precisamos do Senhor. Nós somos falhos, nós somos pequenos demais. E é a Tua misericórdia, o Teu perdão, ó Deus, que nos sustenta a cada dia. Ó Deus, guarda as nossas famílias, guarda os nossos corações voltados ao Senhor, à Tua palavra, Pai, e nos ajude. Acolha cada oração que foi feita aqui neste lugar, ó Deus. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Por isso nós pedimos, ó Pai, tem misericórdia e receba a nossa oração e faça conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome e para a alegria do Teu povo. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Lígia. Obrigado, irmãos. Irmãos, temos mais 3 lições, o nosso tempo já está chegando. Então observe, vamos dar uma olhadinha no versículo 13. No versículo 13 do capítulo 4, diz assim, observe: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. A 5ª lição é essa, reforçando os pontos fracos. Observe, irmãos, todos nós, como família, temos nossos pontos fracos. Não existe família perfeita. Todas as famílias encontramos atritos, encontramos desentendimentos, encontramos má comunicação, ruídos na comunicação. Isso é verdade, é fato. Mas observe uma coisa interessante. Nós precisamos reforçar os pontos fracos. E como reforçar os pontos fracos? Submetendo. Como reforçar? Orando. Como reforçar? Alertando. Como reforçar? Tendo vida devocional. Como reforçar? Tendo vida piedosa. Então, eu e você precisamos reforçar os pontos fracos da nossa casa, da nossa família. A falta de maturidade cristã, muitas vezes, ela provoca um ponto nevrálgico nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, é importante nós reforçarmos os pontos fracos para que eles sejam fortalecidos. A 6ª lição, versículo 14, observe, já estamos finalizando. Vamos ler todos? Inspecionei aos magistrados e ao resto do povo. Não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. 6º ponto, 6ª lição, tenha a motivação correta. A motivação correta primeiro é Deus. A 2ª motivação correta é nossa família. A motivação correta não pode ser o emprego. A motivação correta não pode ser uma vida egoísta, unilateral. A motivação correta é a glória de Deus e a motivação correta é famílias totalmente preparadas, capazes. Famílias que vivam para a glória de Deus. Mas temos a última lição que está no versículo 15 e 16 para finalizarmos. Diz assim, 15 e 16, diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Última lição: a vitória é certa. Se nós seguirmos os passos, a receita dada por Neemias, nós teremos a vitória. Ela será certa. Observe que o texto diz: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam. E é interessante que diz assim no versículo 15, observe:
Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O que quer dizer isso? Cada um desenvolvendo o seu papel dentro de casa. Maridos, sacerdotes do lar. Maridos, provedores do lar. Maridos, mãos auxiliadoras, para ajudar a mulher no desempenho das tarefas domésticas. Maridos crentes, mulheres crentes, para termos famílias saudáveis, para a glória de Deus e, consequentemente, termos instituições saudáveis. Deus vos abençoe e que Ele mesmo aplique esta palavra ao nosso coração. Amém?